paz do Senhor, irmãos. Hoje eu vim trazer mais uma mensagem que o Senhor me ordenou que trouxesse. Peço, por favor, que não reparem no meu olho, pois eu estou com uma alergia no olho, um terçol, e por conta disso eu não pude me arrumar da forma devida para vir trazer a mensagem. Essa mensagem o Senhor me deu enquanto eu estava orando pelo Brasil. Eu ultimamente tenho orado em favor do Brasil, em favor dos jovens do Brasil, e durante um momento de oração o Senhor me deu essa mensagem para que anunciasse para a nação brasileira. Me deu duas mensagens, uma mensagem para anunciar para a nação brasileira e outra mensagem para anunciar especificamente para as igrejas brasileiras. E eu escrevi a mensagem, porque são mensagens extensas, são palavras ditas pelo Senhor, que eu anotei e vou repetir aqui o que o Senhor diz, Irmãos, eu peço, por favor, que vocês prestem bastante atenção, ouçam atentamente, guardem essas palavras em seu coração, pois todas as palavras que o Senhor me ordena trazer aqui, eu trago com muita seriedade, muito temor e em extrema obediência, porque a palavra é dele, a mensagem é dele, eu não posso reter aquilo que é do Senhor. Então, a palavra diz assim, a mensagem é acerca da nação brasileira. Ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o soberano Senhor falou. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi reconhece o seu dono e o jumento conhece a manjedoura. Mas o Brasil nada sabe, o meu povo nada compreende. Ah, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção. Abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Por que haveriam de continuar a ser castigados? Por que insistem na revolta? A cabeça toda está ferida, todo o coração está sofrendo. Da sola do pé ao alto da cabeça, não há nada. São somente machucados, vergões e ferimentos abertos, que não forem limpos, nem enfaixados, nem tratados com azeite. A terra de vocês será devastada. Suas cidades serão destruídas a fogo. Os seus campos serão tomados por estrangeiros diante de vocês e devastados como a ruína que eles costumam causar. Só restará uma cidade como tenda numa vinha, como abrigo numa plantação, como uma cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse poupado alguns de nós, já estaríamos como Sodoma, semelhante a Gomorra. Governantes, ouçam a palavra do Senhor. Vocês, povo, escutem a instrução de nosso Deus. Para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim chega de ofertas gordas. Não tenho nenhum prazer nisso. Quando vocês vêm à minha presença, quem pediu que pusessem os pés em meu altar? Parem de trazer ofertas inúteis. A adoração de vocês é repugnante para mim. Festas mensais, sábados e reuniões. Não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas mensais e suas festas anuais, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim, não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça, repreendam o opressor. Lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a me obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Mas, se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o soberano Senhor é quem fala. Vejam como a cidade fiel se tornou prostituta, antes cheia de justiça e habitada pela retidão. Agora está cheia de assassinos. Seu dinheiro se tornou escória.
seu licor ficou aguado. Seus líderes são rebeldes, amigos de ladrões. Todos eles amam suborno e andam atrás de presentes. Eles não defendem os direitos dos órfãos e não tomam conhecimento da causa da viúva. Por isso, o soberano Senhor dos Exércitos, o poderoso de Israel, anuncia: derramarei minha ira sobre os meus adversários e me vingarei dos meus inimigos. Voltarei minha mão contra você, tirarei toda a sua escória e removerei todas as suas impurezas. Restaurarei os seus juízes, como no passado, os seus conselheiros, como no princípio. Depois disso, você será chamada cidade de retidão, cidade fiel. Será redimida com justiça, com retidão os que se arrependerem. Mas os rebeldes e os pecadores serão destruídos, e os que abandonaram o Senhor perecerão. Vocês se envergonharão dos carvalhos sagrados que tanto apreciam. Ficarão decepcionados com os jardins sagrados que escolheram. Vocês serão como a árvore cujas folhas estão caindo, como um jardim sem água. O poderoso se tornará como estopa, e sua obra como fagulha. Ambos serão queimados juntos, sem que ninguém apague o fogo. Essa é a mensagem que o Senhor me deu acerca do Brasil, da nação brasileira, né? É uma mensagem, é uma advertência, é o anúncio que o Senhor faz, né? O que ele está fazendo, o que o Senhor diz através dessa palavra, ele está anunciando o que está por vir. Não é a primeira vez que eu venho aqui dizer que o Senhor está irado e enojado com tudo que vem acontecendo com o Brasil, com o Rio de Janeiro, né? Com tudo que, toda a corrupção, toda a imundície, toda a impureza que vem tomado conta desse país, né? Do Rio de Janeiro. E não são somente os anônimos, não são somente os pequenos que vão ser atingidos pela ira do Senhor, mas serão todos, desde os grandes aos pequenos. O Senhor vai tocar em homens que estão em alto nome de poder. O Senhor vai tocar em homens conhecidos, em políticos, em juízes. A justiça do Senhor será para todos, não será uma justiça em exceção. O Senhor vai derramar a ira dele sobre toda a nação, sobre o Rio de Janeiro, e ele vai limpar e vai purificar tudo aquilo que está imundo, tudo aquilo que está profano e tudo aquilo que está repugnante diante dele. E acerca das igrejas brasileiras, todas essas que estão vivendo agora de aparência, igrejas, templos, né? Templos que se venderam, que vivem da aparência, que vivem do estrelismo, que vivem do holofote, né? Que vivem para brilhar, para chamar atenção, para brilhar os olhos, para encher e inflar o ego, para se satisfazer e satisfazer os próprios desejos. O Senhor diz assim: ouçam a palavra do Senhor, todos vocês que atravessam as portas do templo para adorar o Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor: corrijam a sua conduta e as suas ações. Eu os farei habitar neste lugar. Não confiem nas palavras enganosas dos que dizem: este é o templo do Senhor, este é o templo do Senhor, o templo do Senhor. Mas se vocês realmente corrigirem a sua conduta e as suas ações, e se de fato tratarem uns aos outros com justiça, se não oprimirem o estrangeiro, o órfão e a viúva, e não derramarem sangue inocente nesse lugar, e se vocês não seguirem outros deuses para sua própria ruína, então os farei habitar nesse lugar, na terra que dei aos seus antepassados desde a antiguidade e para sempre. Mas vejam, vocês confiam em palavras enganosas e inúteis. Vocês pensam que podem roubar, matar, cometer adultério e jurar falsamente, queimar incenso a Baal e seguir outros deuses que vocês não conhecem, e depois vir e permanecer perante mim nesse templo, que leva o meu nome, e dizer: estamos seguros. Seguros para continuar com todas essas práticas repugnantes? Este templo, que leva o meu nome, tornou-se para vocês um covil de ladrões? Cuidado! Eu mesmo estou vendo isso, declara o Senhor. Portanto,
Vão agora e vejam Siló, o meu lugar de adoração, onde primeiro fiz uma habitação em honra ao meu nome. E vejam o que eu lhe fiz por causa da impiedade de Israel, o meu povo. Mas agora, visto que vocês fizeram todas essas coisas, diz o Senhor, apesar de eu ter falado a vocês repetidas vezes, e vocês não terem me dado atenção, e de eu tê-los chamado, e vocês não me terem respondido, eu farei este templo que leva o meu nome, no qual vocês confiam, o lugar de adoração que eu dei a vocês e aos seus antepassados, o mesmo que fiz a Siló. Expulsarei vocês da minha presença. Portanto, assim diz o soberano, o Senhor, a minha ardente ira será derramada sobre esse lugar, sobre os homens, os animais, as árvores do campo, como também sobre o produto do solo. Ela arderá como fogo e não poderá ser extinta. Assim diz o soberano, o Senhor. Juntem suas ofertas e dízimos e consumam vocês mesmos. Quando eu salvei seus antepassados, nada lhes falei nem lhes ordenei quanto a ofertas e dízimos. Dei-lhes, entretanto, esta ordem: obedeçam-me, e eu serei seu Deus, e vocês serão o meu povo. Vocês andarão em todo o caminho que eu ordenar, para que tudo vá bem a vocês. Mas eles não me ouviram, nem me deram atenção. Antes, seguiram o raciocínio rebelde de seus corações maus. Andaram para trás e não para frente. Desde a época em que seus antepassados saíram do pecado até o dia de hoje, eu lhes enviei os meus servos, os profetas, dias após dias. Mas eles não me ouviram, nem me deram atenção. Antes, tornaram-se obstinados e foram piores do que seus antepassados. Esta é uma nação que não obedeceu ao Senhor, ao seu Deus, nem aceitou a correção. A verdade foi destruída e desapareceu dos seus lábios. Cortem os seus cabelos consagrados e joguem-nos fora. Lamentem-se sobre os montes estéreis, pois o Senhor rejeitou e abandonou essa geração que provocou a sua ira. Essa é a mensagem que o Senhor me ordenou que trouxesse, enquanto eu orava pela nação brasileira, pela igreja brasileira, pelo Rio de Janeiro e pelos jovens. O Senhor me ordenou que eu não orasse mais. O Senhor me disse que não é para eu orar pela nação brasileira, não é para eu interceder, não é para eu clamar pela nação brasileira, porque Ele não vai ouvir. Ele não vai ouvir os clamores em favor do Brasil, porque o Brasil ele já está inundado, já está completamente mergulhado nas práticas, na perversidade, nas práticas repugnantes, na imundície. Já chegou a um nível que o Senhor está totalmente irado e não adianta pedir misericórdia, não adianta se humilhar, não adianta pedir misericórdia, não adianta eu interceder, não adianta eu clamar, não adianta eu orar em favor ao Brasil, porque o Senhor está decidido a trazer a ruína e a derramar a ira dele sobre toda a nação. E Ele vai tocar não só nos pequenos, Ele vai tocar nos grandes. Ele vai destronar muitos que estão no trono. Ele vai arrancar e vai fazer descer a sepultura muitos que estão brincando com o nome dele. Muitos que estão achando que Ele é criança, que Ele é brinquedo, que estão se esquecendo que Ele é Deus, que Ele é soberano e que Ele é santo, que estão adulterando e pisando nos altares do Senhor, que estão mentindo e pisando nos altares do Senhor, que estão se vendendo, se contaminando, cometendo a corrupção, sabe? Descendo ao nível de sujeira, de imundície tão baixo e subindo no altar do Senhor, como se os quatro paredes do templo, um templo construído pela mão humana, fosse salvar ele ali dentro, como se a tradição, o costume e a regra criada pelo homem, essa falsa religiosidade que muitos estão praticando, né? Não vivem uma vida de retidão, não vivem uma vida de justiça, não vivem uma vida de santidade, mas pelo contrário, são desobedientes às leis e os decretos do Senhor, são desobedientes às ordens e à voz do Senhor. E muitos que dizem, o Senhor não fala comigo, eu não ouço o Senhor,
Esses são os mesmos que não escutam a repreensão do Senhor, não aceitam a correção do Senhor, não escutam a verdade do Senhor, e esses são os mesmos que correm atrás de falsos profetas e de falsos mestres para serem alimentados com mentira, ilusão e engano. E a única coisa que esse povo aceita receber e aceita escutar é bênção, prosperidade e vitória, enquanto o conserto, o arrependimento e a mudança de caráter não aceita da parte do Senhor. Então o Senhor vai tocar em todos. A justiça do Senhor atingirá todos. Atingirá os rebeldes, os desobedientes, os que acham que têm poder só porque possuem muito dinheiro, os que acham que mandam, que fazem, que desfazem, que constroem, que destroem só porque estão em um lugar elevado na sociedade. Então é chegado o tempo que a ira do Senhor será derramada em todo o Brasil, e é chegado o tempo em que toda a nação brasileira há de ver. Porém, como essa nação é rebelde, obstinada e incrédula, muitos ainda vão duvidar. Mesmo o Senhor descendo a mão de justiça e derramando o cálice da ira sobre o Brasil, muitos ainda vão duvidar, e muitos vão tampar os seus ouvidos e fechar os seus olhos para a grande justiça que Deus irá fazer e que muito em breve será derramada sobre o Brasil. Vocês que ainda têm um mínimo e um pingo de temor no coração de vocês, se arrependam, larguem essa imundície, saiam desse lamaçal, dessa imundície, dessa profanidade, saiam dessa mentira, desse engano, dessa ilusão que vocês se alimentam. Lavem suas vestes, humilhem-se perante o Senhor, confessem os seus pecados, confessem tudo aquilo que vocês fazem em oculto e acham que ninguém está vendo, mas tomem cuidado e lembre-se que o Senhor está vendo todas as coisas. Nada nem ninguém escapa dos olhos do Senhor. E Ele vai passar com a mão dele sobre o Brasil, limpando e arrancando toda a erva daninha. E eu espero que vocês, que tenham o mínimo de temor ainda no coração, humilhem-se, se arrependam, e talvez assim o Senhor tenha misericórdia de vocês. Porque eu nunca vi o Senhor tão irado antes do jeito que Ele está, como o Senhor está agora. O Senhor está muito irado. O Senhor dará vazão total à sua ira. O furor do Senhor será destruidor sobre a nação brasileira. E vocês que se desviaram, vocês que conhecem a verdade, vocês que foram salvos e limpos pelo sangue de Jesus, mas por decepção ao homem, por não terem suas necessidades e suas expectativas atendidas, se desviaram e preferiram seguir o caminho largo, o caminho fácil, ao invés de permanecer ao Senhor, se arrependam e volte. Se arrependam e voltem-se para o Senhor. Se arrependam e voltem-se para o Senhor, pois é chegado o tempo em que o Senhor vai derramar a sua ira e o cálice do furor dele sobre toda a nação brasileira. E o Rio de Janeiro será terrivelmente devastado e destruído. Não somente o Rio de Janeiro, mas o Rio de Janeiro é um dos estados que mais tem acendido a ira do Senhor. E vocês que estão entrando na casa do Senhor, que já não mais fazem, que dizem com suas bocas, esse é o templo do Senhor, esse é o templo do Senhor, esse é o templo do Senhor. Mas na verdade não é mais o templo do Senhor, porque vocês fizeram do templo do Senhor a casa de agrado de vocês, onde vocês fazem o que querem, onde vocês falam o que querem, onde vocês planejam o que querem, onde vocês ensinam no engano, na mentira e na ilusão para manter cheia, para manter exorbitante o templo que deveria ser do Senhor, mas vocês tomaram para si, para levar os enganos, a ilusão e a mentira. Não pensem, não achem que o Senhor não está vendo. E não pensem e não achem que o Senhor está concordando com o proceder e com a atitude de vocês. Lavem-se, limpem-se e tirem as suas iniquidades de diante dos olhos do Senhor. Porque senão Ele vai destruir tudo, vai colocar tudo de terra abaixo e não sobrará
pedra sobre pedra. Essa é a mensagem que o Senhor me ordenou que trouxessem. Que Deus abençoe e fortaleça vocês.